começá-lo uma, basta você levantar sua mão, onde quer que você esteja. O pessoal da recepção vai nos ajudar com isso. Êxodo, capítulo de número 12. Leia os versículos de 1 a 13. Se você puder, me acompanhe nessa leitura. Êxodo, capítulo de número 12, a partir do versículo 1 até o versículo 13, a palavra de Deus diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós clamamos para que o Teu Espírito uma vez mais nos conduza à verdade aqui desse texto, à verdade da Tua Palavra. Nós não queremos ousar colocar sobre a Tua Palavra aquilo que o Senhor jamais disse, mas nós não queremos perder de vista aquilo que o Senhor quer comunicar e revelar aos nossos corações através das Sagradas Escrituras. Portanto, clamamos a Ti e clamamos a esse Espírito que nos conduz a toda a verdade, tal como prometido por Cristo. Abençoa nossas vidas, nos transforma o entendimento, dilata nosso coração, nos leva a toda a verdade, não apenas como conceituação mental, racional, mas que essa palavra transforme a nossa maneira de pensar, transforme nossos afetos e, sobretudo, se torne verdade prática em nossas vidas. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse e como esse vídeo propôs, a Bíblia não é um conjunto de histórias desconectadas. Quem sabe você aprendeu a ler as Escrituras como uma série de histórias isoladas, onde você deveria trazer princípios. Então, você olha para Adão, você olha para Caim e Abel, você olha para Abraão, você olha para Moisés, e aí você enxerga nessas histórias verdades, princípios, mandamentos, e é claro que isso está lá. Mas o que nós precisamos enxergar é muito mais do que isso, é muito além disso. É que de Gênesis a Apocalipse, Deus está escrevendo uma única grande história. Uma história onde Ele nos traz a criação perfeita de todas as coisas, e Ele diz que era bom. Diante de tudo que Deus faz, Deus viu que era bom, mas o pecado corrompe todas as coisas. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos afasta do nosso próximo, e o pecado nos torna confusos sobre, inclusive, quem nós somos. As confusões mentais, psicológicas, emocionais, afetivas, todas elas que nós vivemos até hoje, sobretudo nesse conceito, nesse tempo de pós-modernidade, onde as pessoas já não sabem quem são e por isso não sabem como lidar consigo e com o próximo, tudo isso começa em Gênesis 3. Tudo isso tem início a partir da ruptura que nós chamamos da queda. Mas desde então, Deus ele dá início a um projeto de redenção. Ele deseja restaurar todas as coisas. E Ele vai dando sinais. Ele vai mostrando através de todo o Antigo Testamento que um homem verdadeiro haveria de vir. Ele vai falando através da lei,
através dos mandamentos, através dos símbolos, através dos profetas, de que um dia a redenção aconteceria, de que um dia, não um homem pecador, não alguém como Adão, não alguém contaminado pelo pecado, mas alguém puro, imaculado e perfeito, haveria de vir, e pelo seu sacrifício, pela sua morte, a humanidade teria perdão dos pecados. Grey Danos diz que as Escrituras nos ensinam uma história de um reino universal, que engloba toda a realidade criada, passada, presente e futura. A sua visão da história se estende desde o início dos tempos até o último dia. A visão bíblica da história lida com o tempo desde a primeira criação até a nova criação, englobando toda a realidade criada. E eu ouso dizer que a Páscoa, como nenhum outro, é um ato central nesse grande drama. É por isso que nós estamos chamando essa série tão pequena, apenas 2 semanas, de O Drama da Redenção. Poderiam ser 4 ou 6 semanas no mínimo, mas eu quero que você pense como uma grande peça teatral, onde cada ato vai revelando a vontade do autor, onde cada ato vai desvendando esse suspense de coisa que nós não sabíamos anteriormente. Então, tal como num bom filme, em todos esses filmes que nós assistimos e que dão aí sucesso de bilheterias, você vê essa mesma realidade. O mundo está em paz, algo muito ruim acontece, e inicia-se então a jornada de um herói para resgatar a humanidade e fazer com que ela se torne aquilo que era antes. Você gosta de Vingadores? A história é essa. Você gosta de história de heróis? A história é essa. Você gosta de Senhor dos Anéis, como a gente cita? A história é essa. Sempre a jornada do herói. Alguém que carrega sobre si o ônus da corrupção, o ônus de tudo de mal que aconteceu e agora deseja trazer o mundo aquilo que deveria ser desde o início, para que todos vivam felizes para sempre. Isso não é Hollywood, meu amigo, isso é Bíblia. Essa é a vontade de Deus para nós. Um mundo perfeito que foi corrompido, mas que um dia Deus, em Jesus Cristo, agiria definitivamente para restaurar todas as coisas. E essa é a nossa esperança, e é sobre isso que a Páscoa fala. Como uma grande peça teatral, a Páscoa é o clímax, porque é quando a redenção é realizada. E para nós entendermos um pouco do nosso texto aqui em Êxodo 12, você se lembra, se você conhece a história, que Deus havia se revelado a Moisés, lá em Êxodo 3, no episódio que nós chamamos de a sarça ardente. Ele começa a falar com Moisés, ele fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, o lugar que você está é terra santa. E ele começa a trazer o seu plano de libertação de Israel para aquele homem, Moisés. E aí Moisés faz a seguinte pergunta: em nome de quem eu devo ir? E aí Deus traz uma resposta enigmática. Ele fala: eu sou. E, como assim eu sou? Moisés fala: mas quem é você? E aí Deus parece que no primeiro momento piora a confusão de Moisés quando ele diz: eu sou o que sou. O que ele está dizendo é: não há nenhum adjetivo que possa definir quem eu sou na plenitude. Não há palavras humanas que possam rotular a plenitude daquilo que eu sou. E no original hebraico, a ideia, quando Deus fala eu sou o que sou, Ele está dizendo literalmente: eu serei o que serei. Isso é fantástico, porque é um Deus que está escrevendo uma história e que está dizendo: eu serei o que serei. Ou seja, à medida que você caminha comigo, tudo faz mais sentido. À medida que a história se desenrola e a revelação é desvendada, você vai percebendo quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou Deus de amor. Eu sou cheio de paz, eu sou cheio de compaixão, eu sou cheio de misericórdia, eu sou aquele que perdoa pecados, eu sou o Deus de Israel, eu sou aquele que provê, eu sou aquele que cura, eu sou aquele que salva. O que é Deus? Deus é muito mais do que nossa mente pode compreender e que os nossos adjetivos podem conter. Eu sou o que sou, eu serei o que serei. Então, em nome do eu sou, Moisés vai até o faraó, aquele que escravizava o povo de Israel. E quando Moisés e seu irmão Arão vão até Faraó, lá em Êxodo 5, versículos 1 e 2, é dito que depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe meu povo ir, para celebrar-me uma festa no deserto. Presta atenção na resposta do Faraó. O Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair.
No questionamento de Faraó, quando ele diz quem é o Senhor, o que ele está dizendo é: meu amigo, quem é teu Deus? O que há de tão único sobre esse seu Deus que te enviou, e no que ele é diferente dos nossos deuses? Porque você sabe, os egípcios eles eram politeístas, eles tinham vários deuses. Então o Faraó está perguntando: nós temos os nossos deuses, o porquê que eu devo obedecer o seu? Um Deus a quem eu não conheço. Por que é que eu deveria dar ouvidos a esse tal Deus de Israel? Quem é ele? É exatamente a partir desse cenário que uma série de eventos iria se desenrolar e culminar, como nós vemos em Êxodo 12, na instituição da Páscoa. E a Páscoa, tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo, captura a centralidade da nossa fé. Porque para os judeus, a Páscoa é o memorial da libertação deles, é o início de uma nova vida. E para nós cristãos, a Páscoa cristã ganha um novo sentido em Jesus. É a celebração da ressurreição de Cristo, é a nova vida a partir de Jesus. Portanto, no centro da Páscoa está o conceito de a morte de uma vítima inocente em favor de outros. E é sobre 3 parâmetros que eu gostaria de abordar a Páscoa, começando na Páscoa judaica hoje, falando mais sobre a ressurreição no domingo que vem. Mas 3 verdades. A primeira delas, a oferta do Cordeiro. A segunda delas, a promessa do Cordeiro. E a terceira delas, a vinda do verdadeiro Cordeiro. A oferta do Cordeiro, a promessa do Cordeiro e a vinda do verdadeiro Cordeiro. Primeiro, a oferta do Cordeiro. Deus ordena vez após vez que Faraó liberte os hebreus. Faraó tem seu coração endurecido, ele fala: não vou deixar o povo ir. Faraó se nega a libertar o povo. E aí nós conhecemos as histórias, ou talvez vários de nós conhecem. Deus envia praga após praga, de modo a responder aquela pergunta inicial do Faraó: quem é o Senhor? Deus se apresenta como Deus poderoso, derrotando através de cada praga, cada uma das divindades egípcias. Deus não está só demonstrando poder aleatório. Cada praga que ele envia é uma afronta a um Deus egípcio, de modo muito claro, de modo muito específico. Por 9 vezes isso acontece, até que chega o momento da 10ª, última e pior de todas as pragas. E é aqui que nós chegamos em Êxodo 12. Olha comigo o versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Quando Deus vai instituir a Páscoa judaica, Ele dá o mandamento de que agora o calendário tem que ser transformado. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, falando sobre esse texto, ele diz o seguinte: a libertação do Egito era um ato tão significativo que Deus disse aos filhos de Israel para refazerem o seu calendário. O ano novo deveria começar com o mês da redenção do Egito. Era uma maneira dramática de dizer que tudo deveria mudar. É isso que Deus está fazendo. Povo de Israel, eu estou prestes a instituir uma nova festa, a Páscoa. Essa festa que seria conhecida como a festa da libertação, o ritual de passagem, o término da escravidão, uma nova vida para o povo judeu, ao ponto de que o calendário deles muda. Deus está dizendo de modo muito bonito, poético e simbólico: eu quero que o ano de vocês comece com a celebração da redenção. E olha o versículo 3: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Deus começa então a dar instruções, como nós lemos, sobre o que era a Páscoa, sobre o que significava a Páscoa e como deveria ser preparada a Páscoa. Deus começa a falar sobre esse ritual de passagem, e é interessante porque Ele está dizendo: Israel, eu estou prestes a liberar a maior de todas as pragas. Eu estou prestes a enviar a maior de todas as forças do universo, que é o quê? A morte. O apóstolo Paulo no Novo Testamento nos diz que a morte é o último dos nossos inimigos. Deus está dizendo: a morte vai passar por todo o Egito, e vocês, que fazem parte do meu povo, não estão imunes a isso, a não ser a única coisa que pode protegê-los das garras da morte é um cordeiro. Se a gente não conhecesse a história, não faria nenhum sentido.
Como assim? A pior de todas as pragas, a morte dos primogênitos. E aí Deus fala: mas se você matar um cordeiro e passar o seu sangue sobre a madeira, aí sim você vai estar imune a isso. É isso que ele diz no versículo 7: passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais você comerão o animal. E olha os versículos 12 e 13: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Ou seja, a morte de um cordeiro e o seu sangue sobre a madeira seriam suficientes para livrar o povo de Deus da escravidão e da morte. Então, essa é a oferta do cordeiro. Mas há também a promessa do cordeiro. Como eu disse, a promessa do Messias, ela passa por todo o Antigo Testamento, e não é aqui em Êxodo 12 a primeira vez que nós vemos uma simbologia de um cordeiro que poderia servir como substituto para a morte de um outro alguém. Por exemplo, se você conhece a história de Gênesis 22, em Gênesis 22, Abraão ouve de Deus que agora ele deveria entregar o seu único filho, Isaque, em sacrifício de holocausto. Imagina para um pai. Isaque era filho da promessa. Abraão teve esse filho na velhice, em condições milagrosas. Ninguém imaginava que isso já poderia acontecer. Inclusive o próprio Abraão já tinha de certa forma perdido as esperanças, de modo que tentou ajudar Deus. A esposa dele falou: olha, eu não vou poder te dar filho, eu sou estéril. E naquela cultura as coisas eram diferentes. Ela falou: deite-se com a escrava. E talvez Deus quer trazer continuidade à sua linhagem, não através de mim, mas através dela, Agar. E Abraão faz isso, mas não era o plano que Deus tinha. Deus tinha como filho da promessa Isaque, não Ismael. E agora, esse filho da promessa que enche o coração de Abraão de alegria, quando tudo parece que está caminhando, porque Deus havia prometido a Abraão que a partir dele, toda uma família e todo um povo viria e se multiplicaria pela terra, e a partir desse povo tão numeroso, de modo que nem as estrelas dos céus poderiam se comparar, tal como elas não podem se contar, não poderia se contar a descendência também de Abraão. Agora esse filho que carregava a promessa, Deus pede que ele seja entregue em sacrifício. Então eles começam uma jornada. Abraão não discute com Deus. Abraão começa uma caminhada de 3 dias até o local do sacrifício, que nós sabemos é o Monte Moriá. Monte Moriá, caso você não saiba, é o que no Novo Testamento nós chamamos de Monte Sião. É o monte do templo, é Jerusalém, é o mesmo lugar onde Jesus haveria de ser preso, julgado e condenado. O mesmo lugar. E em meio a essa jornada, lá em Gênesis 22, versículos 6 a 8, diz que Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros de seu filho Isaque. Veja os simbolismos: a madeira sobre os ombros daquele que haveria de ser sacrificado, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Pai, a gente vai fazer o sacrifício, mas cadê o animal? Eu não estou vendo. E a resposta de Abraão, a resposta de um pai que está prestes a sacrificar o seu próprio filho, é a seguinte: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Eles caminham, e é como se Abraão então estivesse dizendo, aliás, uma outra tradução possível desse texto é como se Abraão estivesse dizendo: o cordeiro Deus se proverá. Não é o cordeiro Deus proverá, é o cordeiro Deus mesmo se proverá. Tanto que aquele monte, Moriá, ficaria conhecido depois como o monte do Deus proverá. Por quê? Porque quando Abraão, em obediência ao Senhor, está prestes a sacrificar o seu filho, um anjo do Senhor aparece e diz: Abraão, não, sua fé foi provada e aprovada, você não precisa
tirar a vida do seu filho. E quando isso acontece, aparece um animal preso num arbusto. Eles pegam esse animal, um cabrito, e sacrificam esse animal, de modo que Isaac não morre. Quando Abraão está dizendo, meu filho, Deus mesmo há de prover o cordeiro, em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo, eu realmente espero que Deus possa prover um cordeiro, para que você, meu filho, não tenha que morrer. Eu creio, Isaac, que Deus vai prover uma alternativa à morte. Então essa não é a primeira vez que nós vemos o simbolismo da promessa de um cordeiro que haveria de vir, um cordeiro inocente, morrendo no lugar de um outro. Voltando à Páscoa judaica, novamente a figura do primogênito aqui. Novamente um cordeiro precisa pagar o preço, mas tem pelo menos duas coisas que me chamam a atenção, além de tudo que a gente já falou. Primeiro, o conceito da substituição. O que Deus está dizendo aqui na Páscoa é, ou morria um filho, ou morria um cordeiro. O que Deus está dizendo é, o anjo da morte vai passar, e todos os primogênitos vão morrer, a não ser que um cordeiro seja oferecido. Ou seja, ou morre um filho, ou morre um cordeiro. E eu imagino que todo primogênito naquela noite em Israel, ou no Egito ainda, na refeição da Páscoa, ao participar daquela festa, daquele jantar, ao se alimentar da carne do cordeiro, ele deveria estar pensando que a única razão pelo qual ele estava vivo é porque um cordeiro inocente morreu no lugar dele, e pelo seu sangue o anjo da morte ignoraria aquela casa. Spurgeon diz que o coração do Evangelho é a redenção, e a essência da redenção é o sacrifício substitutivo de Cristo. Mas tem uma segunda coisa que me chama a atenção. Olha comigo o versículo 11. Ao comerem, Deus diz, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente. Deus havia enviado 9 pragas, e Faraó, com o coração endurecido, disse, o povo de Israel não sairá daqui. Mas agora, Deus está dizendo, através da Páscoa, comam vestidos, comam prontos para sair. O que Deus está propondo para o seu povo? Que a refeição pascal era um ato de fé, que eles deveriam ficar prontos, confiando que a promessa de libertação se cumpriria, que a partir do sacrifício do cordeiro, eles finalmente poderiam caminhar rumo à terra prometida. E a história nos conta que Israel de fato foi liberto da escravidão, mas nós sabemos que esse não era o final da história, porque o Antigo Testamento continua. E eles estavam sim sendo libertos ali da escravidão egípcia, mas ainda havia uma outra libertação maior que eles precisavam obter. Na verdade, toda a humanidade precisaria ser liberta de algo maior. Um outro cordeiro, um verdadeiro cordeiro, teria que morrer para que uma dívida imensamente maior fosse paga. O que nos leva ao terceiro ponto: a vinda do verdadeiro cordeiro. Porque através de todo o Antigo Testamento os profetas estão dizendo, um dia o Messias virá, um dia a redenção chegará, um dia Deus agirá poderosamente em favor do seu povo e em favor da humanidade. E aí a gente chega no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 29. Jesus entra em cena, e quando Jesus entra em cena, há um homem chamado João Batista, que prega o arrependimento dos pecados, e que quando vê Jesus, diz as seguintes palavras: vejam, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João está dizendo, ele é o cumprimento de todas as profecias. Ele é aquele Cordeiro que foi oferecido em substituição de Isaac. Ele é o Cordeiro Pascal que nos dá a libertação. É por Ele que a morte não vai alcançar nossa casa. É pelo sangue dEle, é pelo sacrifício dEle que nós temos a esperança, e que num ato de fé nós cremos naquilo que Ele haverá de fazer. Porque Deus nos disse que a partir da morte do Cordeiro e do derramamento do seu sangue, o seu povo seria liberto. Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Ele veio trazer a verdadeira libertação.
E finalmente, nós chegamos a um momento da história, você também conhece a história, onde na última semana de sua vida, mais especificamente na última noite, antes de ser preso e traído, na semana da Páscoa, Jesus se reúne com seus discípulos. Ele manda os discípulos adiante e fala: olha, prepara um lugar para a gente poder participar da Páscoa juntos. Prepara um lugar para nós experimentarmos essa refeição que todo judeu experimentava todo ano. A Páscoa era um memorial perpétuo. Quando Deus diz: essa é a minha Páscoa, vocês devem fazer isso como decreto perpétuo. Então, ano após ano, os judeus comemoravam a libertação do Egito. E de repente os discípulos pensaram que seria mais uma Páscoa, lembrando a libertação do Egito. Mas Jesus tinha outros planos. Eu não sei se você sabe, mas na refeição da Páscoa judaica, geralmente o chefe de família, ele se assenta na mesa, ele chama toda a sua família para perto e ele começa a contar a história da libertação, para que nenhuma geração se esqueça daquilo que Deus fez no passado. Então ele começaria dizendo o que Deus realizou com as pragas do Egito. Ele começaria falando dos símbolos e das imagens, e de como Deus tirou o povo de Israel com mão poderosa, e como Ele conduziu esse povo no deserto por 40 anos, e como esse povo foi levado à terra prometida. Os discípulos conhecem a história, mas os evangelhos nos mostram que Jesus começa a falar, e quando Ele começa a falar, algo totalmente diferente acontece. Porque Jesus pega o pão, e ao invés de contar a história tradicionalmente judaica, dizendo: esse é o pão da aflição dos nossos antepassados, esse pão sem fermento, que não deu tempo de fermentar, porque eles tinham que sair apressadamente da Páscoa, esse pão falava dos nossos antepassados. Não, Jesus muda a história. Jesus pega o pão e diz: esse é o meu corpo. Esse pão simboliza a minha aflição. Não é mais a aflição dos nossos antepassados, é a minha aflição no meu próprio corpo, que haverá de ser partido, quebrado e entregue. Ao falar do cálice, ele não falaria do sangue do cordeiro que foi colocado lá para a libertação dos judeus. Ele tomaria o cálice e diria: esse cálice representa o meu sangue, o sangue da nova aliança. Não é apenas um ano novo, é uma nova vida. O meu corpo vai ser destruído, o meu sangue vai ser derramado. Uma nova vida se inicia para vocês a partir daqui. Mas o que é interessante é que no menu da Páscoa tinha algo que era fundamental: pão, vinho. E qual era a refeição principal da Páscoa? O cordeiro. Quando você vê a última ceia, ninguém menciona cordeiro algum. Eles só comem pão e eles bebem vinho, porque pela primeira vez na história o cordeiro não está sobre a mesa, o cordeiro está assentado à mesa. Pela primeira vez na história o cordeiro não é apenas uma refeição, o cordeiro está diante deles dizendo: não precisa de cordeiro sobre a mesa, eu sou o cordeiro, meu corpo vai ser destruído, meu sangue vai ser vertido. Essa é a verdadeira Páscoa. Era isso que Deus estava tentando dizer desde o início. É isso que foi prometido, o Salvador prometido através dos séculos. Pela primeira vez isso acontece. Em outras palavras, essa Páscoa seria como nenhuma outra. Essa noite era única. Por isso que em Lucas 22:15 Jesus diz: eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. Desde quando Deus desejou? Desde a eternidade. Porque Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz que o cordeiro foi escolhido e foi imolado desde antes da fundação do mundo. Então o Deus do universo, Criador de todas as coisas, que constrói uma história por toda a eternidade, Ele está dando símbolos e sinais daquilo que haveria de vir. E nessa Páscoa especificamente Jesus diz: agora tudo se cumpre. Eu sou o verdadeiro cordeiro. O que esse texto está nos dizendo? Está nos dizendo que com a Páscoa, lá atrás, nós ainda veremos o poder da ressurreição no próximo domingo,
Mas com essa Páscoa lá atrás, Deus estava nos prometendo um Salvador. É como se Deus estivesse nos dizendo vez após vez: a razão pelo qual você e os seus filhos não precisam morrer é porque eu matei meu filho. A razão pela qual a morte não vai dominar você e suas famílias é porque eu assumi a morte no meu próprio corpo, vertendo o meu próprio sangue. O meu único filho, o Cordeiro Pascal, foi sacrificado para que vocês pudessem ser libertos da escravidão do pecado. O meu único filho, o Cordeiro Pascal, se entregou para que vocês pudessem viver. E como diria um grande teólogo já falecido, Martin Lloyd-Jones, ele diz: é graça no início e é graça no final. Para que quando você e eu venhamos a deitar em nossas camas, a única coisa que nos conforte, ajude e fortaleça é o que nos auxiliou desde o início. Não o que fomos, não o que fizemos, mas a graça de Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. A vida cristã começa com a graça, deve continuar com a graça e terminar com a graça. Maravilhosa graça. Pela graça de Deus eu sou o que sou, mas não eu, e sim a graça de Deus que está em mim. É por isso que ao instituir a Páscoa, lá em Êxodo 12, lá no finalzinho, Deus diz: essa é a Páscoa do Senhor. Sabe por quê? Para que eu e você jamais nos esqueçamos que foi Ele que fez tudo. A religião tenta nos dizer algo completamente diferente. A religiosidade tenta dizer que quanto melhor nós somos, mais amados seremos. O Evangelho, através da Páscoa, diz que Deus nos amou porque Ele quis, e que não é o que nós podemos fazer para merecer, não são nossas boas obras. As nossas boas obras são uma resposta ao que Ele fez, e não uma tentativa de obter a salvação. A Páscoa é do Senhor. Foi Ele que proveu tudo, foi Ele que nos libertou, foi Ele que fez com que o anjo da morte passasse por sobre as nossas casas e não parasse ali. Foi Ele que se entregou através do Cordeiro. Foi o sangue dele que cobre a minha vida e cobre a sua vida. O sangue dele que cobre as nossas casas e as nossas famílias. O sangue dele que cobre os nossos lares. O sangue do Cordeiro é a garantia de que a morte não terá poder sobre nós. A morte não teve poder sobre Cristo. A morte não terá poder sobre os discípulos de Cristo. Porque sim, Jesus se entregou e morreu, mas no terceiro dia Ele haveria de ressuscitar. E hoje nós vivemos pelo poder da ressurreição. Que a gente possa viver alegremente com essa realidade, tal como num hino antigo que sempre vem à nossa mente em momentos como esse. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não há temor. Porque Ele vive, nós temos a garantia da eternidade. O Cordeiro foi morto para que nós tivéssemos vida, e por isso nós somos gratos ao nosso Deus. Amém? Vamos orar.